Imagine nascer condenado. Um decreto real, ordenando a sua morte antes mesmo do primeiro choro. Esse era o destino de Moisés, um bebê judeu, nascido em um Egito governado pelo medo. Moisés nasceu em tempos sombrios. O Egito era governado por um faraó cruel que temia o crescimento do povo hebreu. Para impedir que se tornassem numerosos e fortes, o faraó ordenou que todos os meninos hebreus recém-nascidos fossem mortos. Mas uma mulher, movida pelo amor e pela fé, decidiu desafiar o decreto. Joquebede, mãe de Moisés, escondeu o bebê o quanto pôde. Quando já não havia como ocultá-lo, preparou um pequeno cesto de junco, selou com betume e o colocou sobre as águas do rio Nilo, entregando seu filho às mãos de Deus. O cesto foi levado pelas correntes até as margens onde a filha do faraó se banhava. Ao ver a criança chorando, ela se comoveu. Sem saber que aquele bebê era hebreu, o tomou como seu próprio filho e o chamou de Moisés, que significa retirado das águas. Assim, o menino que deveria ter morrido cresceu dentro do próprio palácio do inimigo de seu povo. Foi educado entre os nobres egípcios, aprendeu a língua, a ciência e a sabedoria do Egito. Mas no fundo, Moisés sabia que não pertencia àquele mundo. O sangue de escravos corria em suas veias. Um dia, já adulto, ele viu um egípcio espancando um hebreu. Tomado pela fúria e pela injustiça, Moisés atacou o egípcio e o matou. Com medo de ser descoberto, fugiu para o deserto de Midian. Ali, longe das riquezas e do poder, ele recomeçou sua vida. Trabalhou como pastor e casou-se com Zípora, filha de Jetro, o sacerdote de Midian. Durante 40 anos, Moisés viveu em silêncio, guiando rebanhos entre as montanhas, até que um dia, algo extraordinário aconteceu. Enquanto pastoreava, viu uma sarça em chamas. O fogo ardia intensamente, mas a sarça não se consumia. Intrigado, ele se aproximou, e uma voz o chamou do meio das chamas. Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. A voz continuou, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu ouvi o clamor do meu povo no Egito e desci para libertá-lo. Vai, pois, ao faraó e dize-lhe, deixa o meu povo ir. Assustado, Moisés tentou recusar a missão. Disse que não tinha eloquência, que ninguém o ouviria. Mas Deus lhe prometeu estar com ele e deu-lhe sinais e poder. Moisés, então, partiu de volta ao Egito. Diante do faraó, proclamou as palavras do Senhor. Assim diz o Deus de Israel, deixa o meu povo ir. Mas o faraó se enfureceu e endureceu o coração. Recusou-se a libertar os escravos. Então começaram as pragas. As águas do Nilo se tornaram sangue. Rãs cobriram a terra. Piolhos, moscas e pragas devastaram o Egito. Os animais morreram, feridas cobriram os corpos, granizo destruiu plantações, gafanhotos consumiram o que restava, e trevas espessas caíram sobre o país. Mesmo assim, o faraó resistiu. Foi só após a 10ª praga, a morte dos primogênitos, que ele cedeu. Naquela noite, os hebreus sacrificaram cordeiros e marcaram com o sangue as portas de suas casas, para que o anjo da morte passasse por cima delas. Daí vem o nome Páscoa, a passagem. Com o coração quebrado, o faraó finalmente libertou os israelitas. Milhares de homens, mulheres e crianças deixaram o Egito rumo ao deserto, guiados por Moisés. Mas logo o faraó se arrependeu e mandou seu exército atrás deles. Quando chegaram ao Mar Vermelho, o povo entrou em desespero. Diante deles, o mar. Atrás, os soldados do faraó. Moisés levantou o cajado e as águas se abriram.
o vento soprou forte, formando um caminho de terra seca. O povo atravessou, e quando o exército egípcio tentou seguir, o mar voltou ao seu leito e os engoliu. O Egito havia sido vencido, o povo estava livre, mas a jornada estava apenas começando. Durante 40 anos, os israelitas vagaram pelo deserto. Murmuraram, reclamaram e duvidaram, mesmo depois de terem visto milagres. Deus enviou maná do céu para alimentá-los e fez jorrar água da rocha. No Monte Sinai, Moisés subiu para falar com Deus. Ali, em meio a trovões e fogo, recebeu as tábuas da lei, os 10 mandamentos, que se tornariam o alicerce da fé e da moral de gerações. Quando desceu da montanha, encontrou o povo adorando um bezerro de ouro. A idolatria o feriu profundamente. Em ira, quebrou as tábuas. Depois voltou a subir ao monte e intercedeu pelo povo, pedindo perdão. E Deus, em sua misericórdia, reescreveu os mandamentos. A jornada seguiu longa e árdua. Moisés conduziu um povo rebelde, muitas vezes cansado e descrente. Mesmo assim, permaneceu fiel ao propósito. Mas em certo momento, desobedeceu a uma ordem direta de Deus. Por isso, o Senhor lhe disse que veria a terra prometida, mas não entraria nela. Já idoso, com 120 anos, Moisés subiu ao Monte Nebo. De lá, viu o Vale do Jordão e as terras de Canaã. O destino final do povo que liderara por toda a vida. Com os olhos marejados, contemplou a promessa cumprida. Ainda que não para si, mas para o povo. E ali nas montanhas de Moabe, Moisés morreu. Servo fiel de Deus. Foi sepultado pelo próprio Senhor. E ninguém jamais soube onde estava seu túmulo. Seu nome, porém, nunca foi esquecido. Moisés se tornou símbolo de fé, coragem e libertação. O homem que enfrentou o império mais poderoso da terra, armado apenas com um cajado e a palavra de Deus. O profeta que viu o invisível e acreditou no impossível. A história de Moisés é o lembrete eterno de que, quando a fé é verdadeira, nem mesmo o mar pode permanecer fechado.